pelos processos lá dos movimentos da Terra. Depois a gente trabalhou a noção de escala, de relevo, e eu acho que é um pouco interessante a gente começar com a climatologia e em seguida a gente começar a trabalhar as questões de relevo. Bom, pessoal, começo com uma questão simples, né? Não tão simples na realidade, mas simples enquanto teoria, mas que é a questão de o que é uma atmosfera, né? A atmosfera terrestre, ela vai ser uma camada de gás que envolve o nosso planeta e é formada em maior parte por nitrogênio e pelo oxigênio. Ao longo do tempo, né, a espécie humana, ela nasceu respirando o oxigênio, né? Deu-se na escala evolutiva, né? Porque se a gente respirasse outros ares, além de uma quantidade menor, a gente não teria sobrevivido. E quem pode responder com maior clareza essa questão é o Guilherme. Sendo o restante ocupado por vários outros materiais gasosos, e entre os mais importantes estão o CO2, né, que a gente emite cada vez mais no nosso planeta, né, está causando estragos aí na nossa atmosfera, e o vapor de água. Bom, existe uma diferença muito clara com relação ao que é tempo e ao que é clima. É muito importante que vocês saibam fazer essa distinção, porque se de repente a gente escreve numa prova dissertativa que é tempo, quando na verdade é clima, a gente vai arrumar com a cabeça. Praticamente, às vezes, eles consideram uma questão errada. Tempo, pessoal, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de uma variação, né, de uma ação exata da atmosfera nesse determinado momento. Ou seja, é como se eu pedisse para vocês irem até o quintal de casa e tirarem uma foto do céu. De repente, na hora que vocês tiraram, estava nublado, e depois eu peço mais no final da tarde para vocês tirarem, e de repente está chovendo. Ou seja, uma ação exata. Agora, diferentemente quando a gente trabalha a questão do clima, porque o clima ele é o quê? Ele é um estudo, né? Ele vai ser um estudo de uma sucessão desses vários tempos, né? Geralmente, em média, para se ter uma clareza maior do clima que abrange ali uma região, enfim, a gente trabalha num período aí de 30 anos, que dá uma certeza maior. Às vezes, um tempo menor, algumas situações um tempo maior, mas geralmente 30 anos. E aí, no caso, seria a mesma coisa que eu chegasse para vocês e falasse assim, vai lá no quintal e todo dia, durante 30 anos, vocês vão tirar foto do céu. E todo dia, naquele mesmo horário, vocês iam lá, tiravam uma foto e vocês traziam todas aquelas fotos de 30 anos, vocês imaginam, eu olhasse cada um e falava assim, nossa, ensolarado, nossa, trava-língua, nublado, chuvoso, 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 chuvoso. E com base nisso eu falasse assim, nossa, dá para perceber que esse tempo ele é assim, 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 de tarde ele chove, então a gente vai classificar como um clima equatorial, né? Então, existe essa diferença que é bastante importante. Por que voltou esse slide? Enfim. Bom, a atmosfera, né, pessoal? Anteriormente, a gente tinha um panorama bem diferente do que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque a Terra, anteriormente, ela tinha em maior concentração o dióxido de carbono. E hoje, a concentração de dióxido de carbono, obviamente que esse número aí deve ter aumentado, mas a Terra com vida hoje, né, ou seja, que permitiu a parte habitável na Terra, 0,03. Depois a gente tem o nitrogênio, como a gente havia falado, né, que anteriormente tinha uma quantidade pequena e hoje tem uma imensidão, principalmente por conta da vegetação, né? Oxigênio, que vai ter aí a segunda maior participação, e anteriormente a gente tinha 0. Está do lado a comparação, é o mesmo quadro que está na apostilinha de vocês. Depois a gente vai ter argônio, metânio e as outras questões que é com relação à temperatura, que obviamente, como vocês veem, era um planeta inabitável, 240 a 340 graus, muito quente. E hoje a gente está numa média de 13, e além da pressão, que era muito alta,
e hoje a gente tem uma pressão de 1, né? Bom, a nossa atmosfera, ela é composta de vários estratos, né? Vamos dizer assim. Que no caso a gente vai trabalhar com a troposfera, que é exatamente onde a gente vive, é onde está a parte habitável desse planeta, né? E onde também nós teremos aí a circulação dos aviões de passageiros e os aviões de carga. Tem muita gente que tem essa dúvida de que parte da que camada da atmosfera os aviões circulam, e eles vão circular, pessoal, na troposfera. Apesar da gente, o avião subir muito alto, ele não de carga e de passageiro, ele não seria capaz de passar essa quantidade aí. Bom, ela geralmente tem aí aquela faixa de 13 graus, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que ela começa a partir daqui de uns 13 graus, e ela vai, obviamente, que perdendo temperatura, vai chegar nessa parte da tropopausa, que a gente considera que é o momento em que começa a ter uma diferença ou manutenção, né? Já começa a ter uma mudança para a camada que está acima, que no caso a gente está trabalhando aqui a estratosfera. A estratosfera ela vai ser uma camada mais fria, né? Ou seja, ela vai alcançar aí os menos 50 graus, é uma camada bem mais fria, e geralmente até existe um tipo de avião, que no caso são os aviões supersônicos, os aviões a jatos, eles conseguem, obviamente que não muito alto, mas também circular pela estratosfera. Então, veja bem, estava falando que na troposfera a gente tem os aviões de carga e de passageiro, e na estratosfera a gente vai ter os aviões a jato. Diferentemente, agora a gente passa a ter um panorama quando a gente... A estratosfera, esqueci de falar também. A estratosfera, ela vai compor aí uma atividade importante do nosso planeta, né, que é a camada de ozônio, né, pessoal? A camada de ozônio, ela envolve o nosso planeta e ela impede, de certa forma, com que os raios solares, eles avancem de uma forma muito agressiva. Para a nossa saúde, o raio solar hoje ele já é prejudicial. Sem a camada de sem a camada de ozônio, praticamente seria inabitável, né, estar no nosso planeta, né? E o que acontece? Com a camada de ozônio, ela só foi possível se originar por conta de que a concentração de carbono foi se reduzindo, né? E hoje o que a gente faz é exatamente um processo, né, para destruir aquilo que protege a gente, né? A gente está aumentando as emissões de gás carbônico, né? Isso faz com que a gente cause buracos na camada de ozônio e, de certa forma, a gente permita que, além de ter um aumento da temperatura global, né? Por isso que a gente chama o fenômeno aquecimento global. Além disso, faz com que futuramente a vida na Terra seja inabitável. Você tem as geleiras, né, sobretudo nos polos, derretendo, o aumento do nível do mar, e futuramente nós teremos aí, futuramente que eu falo, obviamente não é daqui 3 semanas, né, já não basta o Covid, mas futuramente aí isso pode causar aí o desaparecimento de algumas cidades, né, uma delas, por exemplo, é o Rio de Janeiro, a gente tem a Holanda, a Irlanda, enfim. Só um minutinho, pessoal. Gente, eu tô cozinhando ao mesmo tempo dando aula, porque... Enfim. Bom, pessoal, passando a estratosfera, então, onde a gente tem essa importância enorme que eu falei, que é a questão da camada de ozônio. Oh, meu pai! A gente vai caindo aí para mesosfera. A mesosfera, ela vai ser uma camada de ar que está a 50, 60 quilômetros em altitude, bem longe, e ela vai abranger aí menos 10 graus, já seria uma camada mais fria. No caso, a gente vai passar aí pela mesosfera e vamos chegar até o final, que seria a ionosfera.
ionosfera ela está aí aos 80 quilômetros, é uma temperatura bem negativa, e no caso, é por conta da ionosfera que a gente consegue também, de certa forma, trabalhar as questões das transmissões de rádio, né, pessoal? Transmissões de rádio, transmissões via satélite, porque a ionosfera, ela é uma camada que, justamente pelo próprio nome diz, ela vai conter uma quantidade imensa de íons, né? Esses íons, quando a gente emite ondas, eles batem e esses íons não permitem com que esse sinal ele avance, né, para o espaço. Então, esse sinal ele vai refletir de volta e, no caso, é aí que acontece a transmissão. A gente recebe, né, essa transmissão feita aí pelo rádio, pela TV satélite, enfim. Muito bacana, né? Eu adoro essas coisas. Eu fico pensando como que o homem descobriu que ele tinha que projetar um sinal, né, eletromagnético que a gente não enxerga, e aí que a ionosfera ia ajudar ele a transmitir isso. Eu acho fantástico a pessoa que estudou esse tipo de coisa, né? E hoje a gente está aí, né, discutindo se deve tomar kit COVID ou não. Bom, por fim, a última camada, né, que a gente teria aí, vai ser de fato a exosfera, que ela vai ter uma capacidade de aquecimento enorme, vai chegar até uns 2.000 graus. Aí, no caso, vocês perguntam assim, professor, mas me explica uma coisa. Se a gente pega um foguete, por exemplo, ele tem que passar por todas essas camadas aí da atmosfera. Como que ele faz para chegar no espaço só sabendo que a exosfera vai ter aí os seus 2.000 graus? Pessoal, foguete é outra coisa louca para quem gosta de estudar o espaço, enfim. Foguete, ele é projetado, ele tem uma tecnologia que é caríssima, né? Não é qualquer país que lança foguete para o espaço, mas, de certa forma, o foguete ele tem uma proteção para todas essas camadas, é um material muito forte para resistir a essas altas e baixas temperaturas. Por conta disso que ele consegue chegar no espaço. Para vocês terem uma ideia, uma diferença que a gente tem é com relação ao meteorito, né? O meteorito, quando ele chega ali na ionosfera e na mesosfera, ele tem ali um abatimento, né? Ele já se despedaça em vários pedaços e acaba protegendo a gente. Bom, não sei se vocês sabem, mas teve um problema num satélite aí, né? De uma empresa chinesa, e esse satélite, não sei se vocês chegaram a acompanhar o noticiário esses tempos atrás aí, mas esse satélite ele fugiu, né? E vai cair no planeta, né? Não se sabe ainda onde ele vai cair, esperamos que seja no mar, mas eu espero que não seja aqui na minha casa, né? Porque o aluguel em Campinas está muito caro. Mas fiquem atentos aí, tá, pessoal? Vê alguma coisa estranha no céu, sai correndo, viu? Bom, vamos trabalhar aqui. A gente vai falar um pouco sobre o papel do Sol. Nós temos esse camarada muito importante, esse solzinho aí, que me parece aquele sol que o pessoal coloca em panfleto de festa do Havaí. Bom, pessoal, o que acontece? A gente estava trabalhando a questão da camada de ozônio, que ela vai bloquear os raios solares, né? De certa forma, né? A intensidade dos raios solares. E, principalmente porque o Sol, ele emite a radiação e, por muitas vezes, ele vai emitir a radiação por meio de ventos, né? É literalmente como se o Sol fizesse assim na Terra, né? Sabe quando você está lá na igreja, o seu pastor chega em você e faz assim, né? E você cai no chão? É a mesma coisa o Sol, né, pessoal? Só que o que acontece? O centro da Terra, por conta das características dos materiais que envolvem o núcleo, ele vai propiciar a formação de um campo magnético. Esse campo magnético faz com que esses ventos solares, ele faz com que esses ventos solares, eles sejam espalhados, pessoal, por conta desse campo magnético. O que faz com que a gente tenha aqueles fenômenos muito interessantes que as pessoas, inclusive, gostam de viajar e ver, né, que é a questão da aurora boreal, que ela vai ficar ao norte, e a aurora austral, que vai ficar ao sul. A aurora boreal, geralmente, ela é mais bonita que a aurora astral. Então, geralmente, a gente vai observar esses fenômenos próximos dos polos, né, ou seja, que são, obviamente, esses ventos solares que são emanados, né, o campo magnético não deixa ele
avançar de uma vez, ele espalha, né, esses raios. Senão a vida na Terra, obviamente, que seria impossível, né, pessoal? Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o Sol ele tem um período de vida, né? O Sol ele é uma estrela e como toda estrela, um dia ele vai deixar de existir, né? E nesse momento, né, que pode ser daqui bilhões de anos, né, a vida humana, obviamente, que será exterminada, né? Porque o Sol ele ajuda em tudo, né? Na vegetação, no crescimento, enfim. Eu não imagino uma vida na Terra sem o Sol. Uma... Pronto. Oi. É por isso que estão tentando vida em outros planetas por conta da extinção do Sol? Não. Não necessariamente. O que se discute, pessoal, na verdade é o seguinte: a gente tem uma meta hoje de tentar descobrir vida fora da Terra. O problema é que a gente não criou um mecanismo tão eficaz ao ponto de viajar tão longe e conseguir voltar, né? Parece que não, mas a distância da Terra para a Lua já é imensa. Já é uma coisa assim que precisa passar meses, né, para chegar na Lua, né? E tem toda uma questão de que, de repente, se esse foguete vai, quando ele volta, mas se ele voltar, a pessoa já vai estar morta, né? Porque a relação de tempo que a gente tem é totalmente diferente como funciona no espaço, né? Em Júpiter, por exemplo, tem planetas que você seria bem mais novo, tem planetas que você teria 2.000 anos, enfim, a forma de como a gente conta o tempo, quando a gente passa o espaço é diferente. Na verdade, é por uma questão de obviamente, pensar, né, de que um dia a vida na Terra se torne inabitável, então é interessante saber, né, se realmente existe um planeta que vai oferecer o que o nosso corpo precisa hoje, né? Que no caso é água, oxigênio em boa quantidade, né, uma iluminação que não prejudique a nossa saúde. Condições idênticas, parecidas com a Terra, não conseguimos encontrar hoje, né? Infelizmente não conseguimos. Plutão geralmente ele tem uma característica que favorece um pouquinho, né? Estão estudando bastante Marte, obviamente, que Marte, mas é um país ainda, nenhum planeta ainda se considera em condições totalmente habitáveis para que a gente esteja lá, e principalmente porque a espécie humana ela vai se reproduzir, né? A gente não está falando de 3 pessoas que vai para lá, né? E vai ficar só as 3, né? A gente se expande, a gente tem filhos, enfim. E você tem que analisar todas essas questões. É uma tristeza, né? É uma tristeza porque são problemas que são facilmente resolvíveis quando você tem governos que se favorecem, né? Favorecem, né, a preservação do meio ambiente e tal, e a gente, por mais que tenha visto um esforço coletivo, ainda é muito difícil, né? Ainda a gente está bem atrás. Em maio, por exemplo, o planeta, os recursos que a gente poderia utilizar em 2021, eles acabaram em março, né? Para vocês terem uma ideia. Então, tudo que a gente já está usando a partir de agora já seria uma sobrecarga da Terra, né? Então, é bem triste isso, né? Fora os outros problemas que a gente acaba presenciando, né? Que a questão das pandemias, né? E, enfim, né? É interessante pensar, pessoal, de que, tipo assim, o que vai acabar na Terra, a não ser que algum fenômeno muito absurdo aconteça, o que vai acabar na Terra, na verdade, seria a vida humana, porque o planeta Terra, ele passa por vários processos, né? E, inclusive, ele tem a capacidade de se reestruturar, né? Quem não consegue ficar em certas condições de habitação é a gente. Como eu estava falando para vocês anteriormente, o que a gente tinha em maior parte era gás carbônico, então permitia a vida apenas de bactérias anaeróbicas, né? A seres anaeróbicos, o que hoje a gente permite um panorama diferente por conta do aumento da concentração de oxigênio e redução, de certa forma, de gás carbônico. O planeta era muito quente, inabitável. Bom, não sei se respondi sua pergunta. Se não respondi, posso explicar de uma outra maneira. Respondeu, respondeu. Bom,
Como eu estava falando para vocês nas aulas anteriores, o nosso planeta ele passa por dois processos. Um processo diário que a gente chama aí de... Nossa, deixa eu ver uma coisa. Gente, me deu um branco agora. 5 minutos. Bom, voltando. Eu estava explicando aí para vocês que o nosso planeta ele passa por dois processos, né? No caso, a gente tem a translação, que ela vai durar aí, no caso, 365 dias e 6 horas aproximadamente, né? À toa que a gente tem o ano bissexto, por exemplo, né? Por conta dessas 6 horas a mais. E o movimento de rotação, que diz respeito aí a 24 horas, né? E alguns milissegundos, segundos, enfim. A gente deixa essa parte aí mais específica para o pessoal da física explicar para vocês. O que faz com que ao longo do ano, né, nós tenhamos processos diferentes. E também, obviamente, que a Terra, ela não é aquela forma como vocês observam no mapa, né, que a América do Sul, ela está em pé, todos os países estão em pé. O nosso planeta ele não funciona assim, né? Até porque ele está num ângulo de inclinação de 27 graus. Isso faz com que em alguns momentos, pessoal, nós tenhamos uma iluminação, né, uma irradiação maior do Sol pela Terra, o que faz com que a gente apresente estações mais quentes ao longo do ano e estações mais frias também, e não só isso, estações intermediárias, porque justamente pela Terra estar nesse ângulo de inclinação, existe um momento, né, que a gente vai chamar, obviamente, de equinócio, que é onde os raios solares, eles incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, né? Então, no caso, quando a gente vai começar a trabalhar solstício e equinócio, eles são esses fenômenos, né, astronômicos que vão estar relacionados ao movimento aparente do Sol, né, ou seja, essa incidência dos raios solares no hemisfério sul e norte. Se alguém não lembra onde fica o hemisfério sul e norte, eu posso explicar novamente, mas eu tenho muita preocupação se vocês não tenham. Então, vai dizer, obviamente, como estava falando, a questão das estações do ano. O solstício, então, ele vai marcar o início do inverno e do verão, né? Ou seja, quando a gente tem o verão, a gente vai ter esse processo de solstício em junho, no hemisfério norte, sempre pensando que é diferente, né, por estar no hemisfério norte. E a Europa, por exemplo, vai estar no verão. Inclusive, nas próximas aulas, a gente pode trabalhar também o porquê que o verão europeu é bem mais quente do que o verão aqui na América do Sul, né? Processos de massa de ar, enfim. E em dezembro vai ser no hemisfério sul, né? Ou seja, o nosso verão ele acontece no hemisfério sul. Um processo inverso, quando a gente está falando do inverno, vai ser em dezembro no hemisfério norte, ou seja, por isso que o brasileiro tem aquela mania, aquele complexo de vira-lata de falar que, por exemplo, a gente não vive o Natal do jeito que é para viver, né? Porque primeiro que não tem neve, nosso Natal não tem neve, a gente cresceu vendo que o Natal nos filmes tem neve, enfim. E também porque no verão, nosso inverno, o Natal ele acontece no nosso verão, né? E o inverno vai acontecer em junho no hemisfério sul. Bom, diferentemente quando a gente está falando aí do equinócio, a gente está falando das estações que a gente vai chamar de fases de transição, que é onde eu tenho geralmente maior parte a saída da massa de ar fria e a entrada da massa de ar quente. Geralmente, quando essa fase de transição é onde existe a maior possibilidade de acontecerem ciclones e furacões, né? Justamente porque você tem essa saída, né? Marca essa transição aí de ar quente, de ar frio, e é geralmente nesse período que a gente vai observar nesses países que acabam tendo aí esses fenômenos, né?
a gente vai ter uma observação bem maior durante esses períodos, né, de primavera e de outono. Sobretudo, por conta de que esses fenômenos, geralmente, eles acontecem, pessoal, em locais que tem bastante área aberta, né, campos, vegetações. Se você perceber, se a gente pega, por exemplo, um fenômeno bem simples, né, que é um redemoinho, vocês percebem que, se vocês observarem esses vídeos de redemoinho e tal, vocês percebem que quando ele chega, por exemplo, no asfalto, ele se desfaz, né, diferentemente enquanto ele está ali, né, passando por um terreno, né, de terra batido, ele vai se mantendo, por conta da temperatura, enfim. Bom, então, aqui nós temos aquilo que eu falei para vocês, o momento em que o Sol, né, ele vai atingir a maior declinação em latitude em relação à linha do Equador, né, ou seja, quando a intensidade solar ela é maior em um dos hemisférios, a gente chama de solstício de verão, e quando ela é menor, a gente vai chamar, então, de solstício de inverno. Não sei se vocês têm o costume de copiar, mas eu disponibilizo na pasta depois para vocês, tá bom? Copiem geralmente as informações básicas, porque isso ajuda na aprendizagem, tá, pessoal? Às vezes a gente não copia os slides, porque é muita coisa, e de repente copia depois, mas você anotar algumas coisas enquanto o professor fala ajuda muito na aprendizagem e na memorização. Fica a dica aí para vocês. O que faz com que, obviamente, como a intensidade solar ela é maior, quando a gente tem o solstício de verão, os dias eles vão ser mais longos, né? Além da questão que a gente tinha anteriormente do horário de verão, né? O solstício de verão ele também vai ajudar, né, com que o dia ele demore um pouco mais para escurecer, né? Ou seja, no verão, vocês não sei se vocês percebem, mas quando dá pelo menos 6:30, ainda está um sol bem mais intenso do que no inverno. Ao contrário, quando a gente está passando pelo solstício de inverno, né, ou seja, a intensidade solar é menor, as noites elas são mais longas. A gente acorda e o dia ainda demora um pouquinho a mais para ficar ensolarado, né? Bom, aqui está falando mais do mesmo, né? Estava falando sobre a questão do equinócio, né? Ou seja, nenhum dos polos ele está inclinado em relação ao Sol. Então, os raios solares eles vão incidir diretamente sobre a linha do Equador. Obviamente, eles vão incidir com a mesma intensidade, ou seja, a gente está falando que os dias e as noites no equinócio têm a mesma duração. Então, na primavera e no outono, a gente vai ter a mesma duração da intensidade solar. Aqui eu coloquei um esqueminha para ficar mais fácil. A gente tem o nosso solzinho aí, né, do Baile do Havaí. Bom, como vocês percebem, o planeta, o hemisfério sul, quando a gente pega dezembro, ele está bem mais inclinado, ele está recebendo bem mais intensidade solar do que o hemisfério norte. Como eu falei para vocês, a intensidade da radiação solar, conforme a gente avança em altitude, ela vai se reduzindo, né? Então, no caso, quando a gente pega aí questão de dezembro, o planeta Terra, sobretudo a América do Sul, hemisfério sul, né? Na linha do Equador, ele está recebendo a maior intensidade. Os processos equivalentes, que obviamente estão aqui no meiozinho, né? Tanto aqui como aqui, está incidindo perpendicularmente. E quando a gente passa aqui para o... Quando a Terra está desse outro lado aqui, do lado oeste, aí, no caso, a gente tem uma maior incidência sobre o hemisfério norte e, em contrapartida, o hemisfério sul recebe aí uma menor intensidade, ou seja, a gente está passando aí pelo processo de inverno, enquanto na América do Sul, no hemisfério norte, a gente vai estar passando aí pela estação do verão. Deu para entender? Tá meio confuso. Eu acho essa partezinha não muito complicada, mas é importante saber. Bom,
Aqui, pessoal, o negócio é mais embaixo. Nós vamos trabalhar a partir de agora os fatores que são capazes de determinar o clima, né? E depois a gente vai trabalhar, obviamente, com os fatores que determinam também. Bom, latitudes. Como eu falei para vocês, a temperatura ela vai variar uma grandeza desproporcional com relação à latitude. Ou seja, quanto mais baixa é a nossa latitude, mais elevada é a nossa temperatura. Entendendo, obviamente, que então a gente está falando que eu parto da linha do Equador, né, que é a minha latitude, eu parto da linha do Equador e eu me dirijo aos polos, né? Vocês lembram que eu falei para você do esquema do au-au, né, do cachorro, né? Ou seja, parto da linha do Equador e vou até os polos. Quanto mais a gente avança aos polos, a temperatura ela vai se reduzindo, né? Quanto mais a gente desce a linha do Equador, a temperatura ela vai se elevando. Obviamente que vocês viram agora anteriormente que os raios solares eles incidem em maior parte perpendicularmente na linha do Equador. A questão da altitude, né? Ou seja, a temperatura ela vai variar também na razão inversa da altitude, né? Quanto maior a minha altitude, menor vai ser a minha temperatura e também menor a concentração em altitude dos gases atmosféricos, né? Sobretudo aí a questão do oxigênio. Não é à toa que quando a gente tem jogo de futebol, os jogadores brasileiros eles passam apertados, né? Porque se a gente pega um exemplo, né? Aqui é La Paz, na Bolívia, a concentração de oxigênio lá é menor, a concentração de gases também, né? Ou seja, então, por conta de ter uma concentração de gás menor, a gente tem uma facilidade maior de, no caso, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Se nós temos menos ar, né? A gente vai ter uma facilidade, né, de aquecimento, né? E também de reflexão. Consequentemente, por conta da pressão atmosférica acabar sendo maior. Não, pera que eu tô vendo coisa aqui. Isso, tá certo. Bom, aqui é um exemplo bem mais fácil, né? A temperatura ela vai ser menor. Ou seja, a gente tem o que a gente chama, então, de gradiente vertical térmico, que é o GVT. Aqui, no caso, a gente está pegando, vamos pegar como exemplo, um clima tropical de altitude. Eu tenho aqui uma distância, né, da superfície até o topo desse morro, onde está esse Minion, de 2 quilômetros, né? E vamos supor que esses Minions que estão aqui embaixo, eles estão a 20 graus, né? Ou seja, eles estão a uma temperatura que a gente considera uma temperatura ambiente, a uns 24 graus, né? Enfim, não está tão frio. E, ou seja, pessoal, quando a gente avança a cada 1 quilômetro em relação ao nível do mar, vamos considerar que esse pessoal está a nível do mar, a gente tem um decréscimo de 6 graus de temperatura. Como esse Minion aí ele está a 2 quilômetros, ou seja, a gente tem aí 12 graus, né? No caso, 20 graus menos 12 vai sobrar 8 graus. Então, aí, a temperatura aí em cima, né, onde esse Minion está, vai ser de 8 graus, o que a gente chamaria aí de um clima tropical de altitude. Ou seja, estamos um clima que está entre a linha do Equador até os trópicos, por isso que a gente chama de tropical, está figurando ali entre os trópicos, e a temperatura tende a ser maior. Não é à toa que o nosso país tem aquela música bem famosa, né? Moro num país tropical, então aqui a gente está considerando que, por exemplo, esse Minion está num clima tropical de altitude. Bom, ou seja, quanto mais alto, menos ar. Se menos ar, a temperatura para aquecer ela vai ser menor.
E também a temperatura, a gente está falando que o ar ele é aquecido pelo processo de radiação da Terra. A bola costuma rolar bem mais rápida, por isso que também gera bastante dificuldade para os jogadores brasileiros, porque a bola costuma rolar bem mais rápida em altitude do que, obviamente, quando a gente está jogando bem próximo do nível do mar, né? O pessoal passa apertado, já se chegou a querer cogitar cancelar jogo em altitude, porque os times que não vivem em altitude, eles se sentem prejudicados, né? Mas até então, nada mudou tanto a respeito, né? Bom, aqui já é um assunto que a gente vai estar trabalhando de uma forma bem mais aprofundada na aula que vem, mas é sobre a questão das massas de ar, né? Que elas vão determinar aí, obviamente. A gente tem, por exemplo, quando a gente está no verão, né? Um avanço bem grande da massa equatorial sobre o continente sul-americano, né? Ou seja, quando a gente está falando aí do verão, do contrário, a gente tem essa massa polar quando a gente está no inverno, que ela avança sobre o continente, sobre o nosso país aqui, que faz com que a temperatura reduza. Obviamente que é uma temperatura que às vezes tem por característica ser fria e seca, por isso que o nosso inverno ele geralmente tem uma precipitação menor. Alguns fenômenos acabam acontecendo ali próximo da região sul, que vai carregar um pouco ali juntar um pouco com a massa oceânica. Então, geralmente a gente observa que Curitiba acaba tendo um inverno um pouco mais chuvoso, né? Bom, mas a massa de ar, ela vai representar aí as variações do tempo atmosférico, que elas podem ser normalmente mais bruscas num único dia ou em períodos mais longos, né? Ou seja, a repórter às vezes fala assim, porque uma massa de ar avança aí no interior do estado de São Paulo, que vai favorecer com que durante o período da noite já esfrie, já reduza a temperatura, né? Ou, de repente, por um período mais longo, quando a gente está falando, obviamente, a gente estava falando anteriormente sobre a questão do inverno, né? Ou seja, elas vão ser causadas pelos deslocamentos, né, das massas de ar, a gente sempre entendendo que nós estamos trabalhando a questão da pressão. A pressão, ela favorece bastante com que se desloque, né, a partir do momento que a minha pressão, o nosso país, ele trabalha sempre buscando manter o equilíbrio, seja em questão do relevo, seja na questão da massa de ar, dos deslocamentos dos ventos, enfim. Então, a pressão faz com que, quando você começa a ganhar uma quantidade imensa de pressão, essa massa ela se desloque, né, para aliviar, obviamente, ali aquela região. Ou seja, ela se localiza numa imensa região oceânica, a maior parte das massas vai se deslocar então na região oceânica ou continental, e vão se movimentar, vão entrar em choque, vão empurrar umas às outras, e quando uma massa de ar ela se afasta de sua área de origem, ela vai levar consigo suas características originais de umidade, temperatura. Lembra que eu falei para vocês de que quando a gente tem a massa equatorial, a atlântica, por exemplo, é uma massa mais quente, mais úmida, chove mais, né? A temperatura é maior, e em contrapartida, quando a gente tem o inverno. E por isso que as massas de ar úmidas, elas vão tender a provocar mais chuvas nas áreas que atingem os seus deslocamentos. Massas de ar mais frias causam queda de temperatura nas áreas onde elas se deslocam. Para vocês terem uma ideia, uma característica que permite, por exemplo, que o verão europeu ele seja mais quente é justamente porque ele recebe ali uma massa de ar bem intensa do deserto do Saara, né? Uma massa de ar quente, geralmente seca, né? Tem como tendência seca também no deserto do Saara. Pessoal, a questão continental, ela vai dizer muito também com relação à temperatura, porque a gente observa que, como a gente trabalhou na aula passada, com a questão daquele navio que encalhou, né, no canal de Suez ali, o deserto do Saara, por conta
do albedo, o reflexo que a areia causa, né? E também por conta da temperatura, da intensidade do raio solar, considerando que o deserto do Saara ele fica ali na faixa do Equador. Durante o dia ele vai ter uma temperatura muito alta mesmo. As pessoas às vezes até estranham, né? Por que as pessoas, quando estão ali numa região mais quente, estão utilizando roupas, né? E ao contrário da gente, que no verão aqui a gente costuma reduzir a quantidade de roupa, tem gente que reduz a um ponto que parece que está sem roupa. Não estou reclamando, adoro. Mas assim, e durante o frio, né, e durante a noite a gente tem uma temperatura que chega a ser negativa, né, por conta de que o solo, né, ele tem uma possibilidade de perder temperatura muito rápida, né, por isso que a gente fala que, por exemplo, você vai para a praia, geralmente as pessoas gostam de entrar à noite na praia ou no final da tarde, tem gente que gosta de mais no final da tarde, porque a água vai estar mais quente, né, a água ela tem uma capacidade calorífica bem maior, né? Então, no caso, ela demora mais para aquecer, só que ela demora também mais para perder calor, diferente do continente, que ele vai aquecer bem mais rápido, mas ele perde calor bem rápido também, é? Então, durante a noite vai fazer muito frio ali no deserto do Saara e as pessoas utilizam essas roupas mais compridas por conta do calor ser insuportável, vocês não têm noção. Eu nunca fui, mas eu tenho relatos, né? E é um calor insuportável. Então, a roupa, na verdade, ela é para proteger. Aquela burca, né? Aquela coisa imensa lá, na verdade, é para proteger. Bom, tipos de massa de ar, né? Gente, eu preciso ficar de olho na hora aqui, 9 horas. Falamos tanta pouca coisa, achei que queria ter falado mais, já são 9 horas. Mas, enfim. Bom, pessoal, massas equatoriais, elas vão se originar, obviamente, nas regiões de baixas latitudes, ou seja, a gente está falando da linha do Equador, apresentam temperaturas mais elevadas, a gente vai se dividir em equatoriais oceânicas, né, que o oceano, por conta de ter uma porção de água bem maior do que os continentes, ele vai carregar, então, uma quantidade bem maior de umidade, né, um processo bem mais intenso, e as temperaturas equatoriais continentais, que elas são mais quentes, e também pouco menos úmidas, obviamente, né? Massas tropicais originam-se em latitudes intermediárias, ou seja, entre a linha do Equador e os polos, né? A gente tem os trópicos de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. Professor, como que eu faço para lembrar no vestibular, né? Que o trópico de Câncer está em cima e o trópico de Capricórnio está embaixo. Bom, eu tenho uma forma meio macabra, mas foi uma coisa que eu nunca esqueci e que me ajudou muito no vestibular, né? Que é assim, quem tem Câncer sobe, né? E aí você tem que pensar que o de baixo é o Capricórnio. Fica bem mais fácil. Ah, professor, coisa mais macabra. Eu sei, gente, minha mãe faleceu de câncer. Mas foi uma forma bem fácil de decorar. Bom, agora vocês nunca mais vão esquecer dessa coisa macabra. E morre aqui, né? Para falar para ninguém. Bom, e a gente tem as massas polares, né, que elas vão se originar aí nas regiões de altas latitudes, né, ou seja, próximos aos polos, tanto Polo Norte como Polo Sul, possuem uma massa menor do que as demais. As massas polares, elas podem ser continentais, são mais frias e secas, e as massas polares, obviamente, são mais oceânicas, né, as massas polares oceânicas são mais úmidas e menos frias. Alguma dúvida? Todo mundo quieto. O professor tem duas opiniões quando o aluno está quieto. Ou porque ele não está entendendo bosta nenhuma, ou porque ele é tímido mesmo, porque ele está com vergonha de perguntar, né? Fala, gente! Acorda, acorda, bom dia! Bom, aqui então uma Ai, demonstração. deve estar todo mundo gripado pra falar. Ai, meu Deus, gripado? É, Vocês, eu tô gripada. vocês dormem no chão, é? Tá frio. Frio, gente, frio, frio. Vocês não sabem o que é frio? Gente, pelo amor de Deus, olha, o dia que eu passei frio na minha vida foi quando eu fui para Curitiba. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora.
Coloquei um agasalho de lã, coloquei mais uma blusa e coloquei a camiseta. Nunca na minha vida eu fiz isso. Eu sou uma pessoa friolenta, sabe? Eu sou uma pessoa calorenta, sabe? No inverno eu durmo só de shorts. Mas, enfim, pensa num lugar frio. Aqui não faz frio. Mas, enfim, tá frio, né? Sensação térmica é de cada um. O professor cuida da vida dele. Brincadeira, tá, gente? Bom, aqui eu deixei um exemplo, mais só para sintetizar o que eu estava falando, né? Um esquema mais detalhado, né? Bom, quando a gente está trabalhando, então, a gente vai começar agora a falar sobre as zonas climáticas ou térmicas. A gente vai ter que estender esses assuntos para a próxima aula, porque eu tenho aqui vários slides que eu fiz para vocês, entendeu? Bom, pessoal, os raios solares, então, como eu estava falando, eles vão incidir com uma maior intensidade na faixa do Equador, que a gente caracteriza como a nossa zona tropical, né? Depois essa intensidade, ela vai cada vez mais, quando a gente vai avançando em latitude, ela vai se reduzindo, então nós teremos ali as faixas climáticas, que seria a partir quando a gente passa aos polos, né, as zonas temperadas, né, tanto norte como sul. Zonas temperadas que geralmente tem como uma característica as 4 estações do ano bem definidas, né? Geralmente essas imagens que a gente vê, né, de que o verão está todo cheio de as árvores está imensa, né? Aquela coisa tá linda, e depois você pega o inverno, né? Aquela neve, aquele negócio, outono, as flores laranja, primavera, sabe? Essa coisa assim, bem música de Sandy Júnior. A gente vai observar esses fenômenos aí nas zonas temperadas, né? O Brasil, ele tem aquele inverno bem demodê, né? Aquele inverno, assim, que com maior intensidade vai ser aí perto da região sul, que está mais próximas dos polos em relação ao norte, né? E, por fim, a gente tem ali a nossa zona polar, tanto ártica ao norte como antártica ao sul, sempre lembrando aí que nós temos o círculo polar ártico e o círculo polar antártico também. É importante vocês terem uma noção básica disso. Provavelmente, quando o vestibular perguntar, vocês tenham basicamente definidas aí essa noção aí dessas diferenças por conta dessas zonas climáticas, né? Deixa eu ver se eu passei alguma coisa. Bom, aqui eu já tinha dado um exemplo, né? Bom, pessoal, a gente tem que entender de que fatores que determinam também, que podem determinar bastante um clima, tanto local, regional, vai dizer também bastante da nossa questão de altitude. O relevo, ele é um importante definidor do clima, né? E, obviamente, o clima também, né? Nós sabemos que, por exemplo, em locais que eu tenho um clima tropical, né, que tem uma possibilidade de precipitação maior, os processos erosivos, eles ocorrem com uma maior intensidade, né? Ou então, quando a gente pega, por exemplo, ali a Serra do Mar que passa aí por um processo de erosão, futuramente não vai existir mais Serra do Mar, vocês vão ter que fazer aquela puta daquela subida, para depois ter que descer, né? Porque o Brasil é o único lugar onde você tem próximo do nível do mar, você tem um relevo, né, uma elevação que aconteceu ali quando os continentes eles se juntaram e depois eles se separaram aí, né? Então, no caso, a Serra do Mar, por exemplo, ela, hoje, por conta dessa separação que a gente teve aí, essa separação causou fissuras na estrutura interna da Serra do Mar, o que favorece com que o processo erosivo ele seja intensificado. E a chuva, a gente sabe que ela é um processo que vai favorecer a questão do intemperismo, que esse intemperismo ele pode acontecer seja pelo vento, seja pela água, e por conta disso, o processo ele vai ser mais intensificado, além de também a questão do transporte desses sedimentos, né, que acaba sendo acelerados. Uma ação humana, né, a gente sabe que a faixa litorânea ali, por conta da massa atlântica, ela tem uma facilidade, uma possibilidade bem maior de chuva, né,
Uba-chuva, por exemplo, né? A praia é um lugar muito triste, porque a gente se planeja para ir para a praia e, de repente, a gente pega um dia que só chove, né? Existe uma possibilidade bem maior de chover na área litorânea do que, obviamente, quando a gente vai avançando para o continente. E a Serra do Mar, então, ela está sofrendo aí um dos exemplos, um processo aí de erosão, né? E como ação humana, a gente pode considerar que a habitação humana na faixa litorânea, entendendo que o deslocamento dos rios tem uma tendência, uma orientação a ir até o mar, né? O rio, ele sempre tem essa função de se deslocar até o mar, seja a bacia do Tietê, a bacia do Paraná, enfim, tem essa orientação, porque é a parte, né, a nível do mar ele vai ter o menor nível, né, ou seja, a gente obedece a uma questão de gravidade, né, ou seja, se desloca de um local maior para um local menor, e a habitação humana, de certa forma, quando a gente tem ali aquela expansão urbana nas faixas litorâneas, seja da região da faixa litorânea paulista, seja da faixa litorânea no Nordeste, seja da faixa litorânea ali na região sul, esses processos de urbanização, eles de certa forma atrapalham, né, esse transporte de sedimentos, o que faz com que futuramente favoreça uma desertificação nessas regiões, né, porque é aquilo que eu falo, o homem ele pode atrasar ou acelerar um processo, mas ele nunca vai impedir um processo. O maior exemplo disso é a cidade de São Paulo, né? Ela foi construída sobre rios, os rios foram canalizados, mas ainda assim, quando a gente está falando de uma região de várzea, eu vou estar explicando isso mais adiante para vocês, mas o fato dela ser uma região de várzea, ou seja, a umidade, né, a água, ela se concentra, uma capacidade de escoamento um pouco mais lentificada, a água ela vai se concentrar, de certa forma, na superfície por um tempo, o que, de fato, a gente percebe aí os alagamentos, né, na cidade de São Paulo. Verão sempre é uma tristeza para quem mora em São Paulo, sobretudo a população pobre, que, obviamente, vai estar habitada aí, se não em locais, geralmente, que tem um favorecimento maior desses alagamentos do que, obviamente, a população rica, né? Então, esses são um dos exemplos que eu estou passando aqui para vocês. Então, essa diferença, né, de temperatura, que a gente estava falando da questão do relevo, da altitude, do clima, um dos exemplos é esse que eu estou mostrando aí para vocês, né? Nós temos a cidade de Santos, que ela está a 2 metros do nível do mar, e ela vai ter aí a sua temperatura de 22,6 graus, né? Quanto mais a gente vai avançando, a gente pega a cidade de São Paulo, que teria aí os seus 800 metros, né? E a temperatura ela já vai se reduzindo, né? Aqui possivelmente a gente está falando aí de uma estação de transição, obviamente que talvez seja mais a primavera, né? E Campos do Jordão, né? Que tem aí 1.740 metros e uma temperatura de 11,3. As pessoas gostam bastante de ir para Campos do Jordão no inverno, né? Porque o frio é bem mais rigoroso, né? Dá uma sensação térmica de quem vai para lá, sente bem mais frio de quem está lá. E são essas características que definem, por exemplo, com que a gente tem essa diferença de Campos do Jordão para Santos, né? Que enquanto Santos é uma região mais úmida, chove mais, Campos do Jordão é uma região que está ali, em clima tropical, mas a gente, por exemplo, está falando da questão da altitude, né? Ou seja, a temperatura ela é mais fria e a precipitação é menor, o tempo geralmente é mais seco, né? Nós teremos ali uma vegetação, geralmente, que vai favorecer uma dependência um pouco menor de água, né? O maior exemplo que a gente tem, de repente, é uma parte ali, uma faixa que são os pinheiros, né? As araucárias, que são mais predominantes, obviamente, na nossa região sul, mas Campos do Jordão também tem essa característica aí, um pouco dessa característica. Bom, aqui eu peguei, não se desesperem, tá?
a gente vai estar trabalhando essas questões das massas de ar, os efeitos que elas causam, os impactos que elas causam, principalmente quando a gente está falando da corrente de Humboldt, que ela vai dizer, sobretudo, do efeito Laninha e El Ninho, quando a gente tem ou um aquecimento, que vai favorecer uma precipitação maior no inverno, aqui no continente americano, e o processo de esfriamento, que favorece, por exemplo, o inverno mais seco. E também vamos estar estudando aí essas massas de ar, os efeitos que elas causam. Aqui, por exemplo, vocês percebem que nós temos aqui a corrente de Humboldt, que ela vai carregar aí as águas do Pacífico, e o que faz com que a água que vem do Pacífico, ela carrega uma temperatura bem mais fria. Nós temos também ali a corrente de Benguela, que eu estava falando para vocês, do continente africano, a parte do continente do deserto do Saara, que é uma parte seca, né, árida, na verdade, e ela vai estar passando aí essa corrente quente, obviamente, para o continente europeu, e essas zonas de refluxos de água, né, que nós temos ali bem aqui na bordinha, né, bem ao norte do continente americano, e em outras faixas aqui, principalmente do continente africano, a gente observa aqui o canal de Suez, obviamente, né, como a gente estava trabalhando na aula passada. Então, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando bem mais profundamente. Assusta ver esse monte de setinha, mas eu garanto para vocês que não é um monstro de 7 cabeças. Eu achei mais interessante por conta de que a gente pode trabalhar bem mais os movimentos, né, as dinâmicas que essas massas causam, né, o papel delas, sobretudo porque a gente vai trabalhar também as massas mais específicas da região, né, do continente americano, sobretudo do território brasileiro, né, que seria a massa equatorial atlântica, né, a massa polar, enfim. Aí na próxima aula a gente vai estar trabalhando, mas aqui uma dimensão de um panorama geral de como que essas massas elas circulam pelos oceanos e o papel delas, obviamente, na dinâmica do clima, né? A gente não vai conseguir terminar tudo, faltam 4 minutos para terminar a aula, mas, enfim. Eu vou estar trabalhando aqui na próxima aula com uma clareza bem maior, mas outros fatores do clima, né, que a gente também pode estar falando aí, é a questão da vegetação. As plantas, elas retiram a umidade do solo e elas vão enviar à atmosfera, por conta das folhas, um processo que a gente chama aí de evapotranspiração. Além disso, ela vai impedir com que os raios solares eles incidam diretamente sobre a superfície, o que faz com que eu tenha um solo geralmente mais seco, né? O exemplo maior disso que a gente tem é porque que a vegetação não consegue, nas condições climáticas que nós temos hoje, se desenvolver no deserto do Saara, né? E por que anteriormente a gente tinha ali uma região, naquela região era uma região que tinha presença de vegetação. Inclusive, é o estudo que se faz quando a gente está falando do desmatamento da Amazônia, né? Se, obviamente, talvez, o mesmo processo do deserto do Saara, com o desmatamento da Amazônia, ele possa estar acontecendo na floresta, né? Na floresta amazônica. Por quê? Porque eu tenho ali uma grande massa orgânica que se desenvolve por conta da decomposição que a própria floresta gera. Isso faz com que o meu solo ele seja um solo bem mais orgânico. A grande questão é que quando eu desmato, né, eu favoreço, na verdade, com que esse solo ele se seque. Então, uma das teorias que a gente tem é que a partir do momento que a gente desmatar toda a floresta amazônica, além de causar uma desertificação aqui na região sudeste, principalmente porque a massa equatorial atlântica, uma boa parte dela Atlântica não, pessoal, perdão, equatorial.
A massa equatorial, ela carrega essa umidade da floresta amazônica, o que faz com que o nosso verão aqui seja mais chuvoso. Se de repente isso causa uma desertificação aqui na região sudeste, como já foi anteriormente no período glacial, né, quando a gente tinha o continente Gondwana, né, que Campinas, por exemplo, a gente presenciava aqui essas rochas que vocês veem nas rodovias, né, esses materiais rochosos duros, né, eles dizem respeito a um processo anterior que a gente tinha aqui, que era um processo desértico, né, um deserto de gelo. Gente, antes era tudo gelo aqui, né? Bom, enfim, então ela vai impedir com que os raios solares eles incidam diretamente sobre a superfície. Com o desmatamento, há uma grande diminuição da umidade, bom, que eu estava acabando de falar, né? Portanto, das chuvas, além do aumento significativo das temperaturas médias. A vegetação, então, ela tem um fator bastante importante, e ela vai ter um fator primordial quando a gente está falando da concentração urbana. Falta um minuto para a nossa aula acabar, então meio que eu vou terminar falando disso, e na próxima aula eu sei que vocês queriam, ai, que pena, está acabando, mas enfim. Bom, pessoal, essa característica da vegetação, ela tem um papel importante quando a gente está falando de zonas urbanas, porque por conta da redução da vegetação, né, e do aumento do solo, principalmente do solo urbano, né, que é um solo bem reflexivo, a gente nem chegou a falar também do papel que a verticalização também causa no aumento da temperatura, sobretudo quando a gente pega aqueles prédios, né, que são todos espelhados, né. Há casos, por exemplo, de pessoas que largam o carro onde o sol está batendo ali naquele prédio, ele vai refletir na tintura do carro e vai estragar o carro. A temperatura é tão alta que, às vezes, se a gente pega, por exemplo, a Europa, né, chega até a derreter o solo asfáltico, uma coisa muito doida. Na Alemanha, por exemplo, eles orientam que quando chega o verão, que a redução da Autobahn, que eu não sei se vocês sabem, mas a Autobahn é uma rodovia na Alemanha, que a velocidade ela é ilimitada, né? Você pode andar 400 quilômetros, por exemplo, assumindo a sua conta em risco. Né? Então, no verão, eles obrigam aí que os motoristas obedeçam aí uns 100 quilômetros por hora, por conta de que pode prejudicar aí a direção. Essa temperatura elevada, ela faz com que a gente crie microclimas que a gente vai chamar de ilhas de calor, que vamos estar trabalhando aí nas próximas aulas. Que uma região que tem uma vegetação maior, ela vai ter uma temperatura bem mais reduzida em relação à minha área urbana, e quanto mais a gente vai avançando em altitude, né, ou de repente a gente vai cada vez mais se afastando de áreas, ou seja, na minha área periférica, na minha área rural, eu tenho aí uma redução da temperatura. Vocês, não sei se vocês chegaram a fazer trilha, mas vocês vão perceber que a temperatura, ela é bem menor na área rural em relação à área urbana, né? Bom, a gente termina a nossa aula por aqui. Antes de terminar a nossa aula, quero dizer para vocês que estou muito feliz mesmo, com as pessoas que responderam aí, né, o questionário sobre a avaliação do cursinho dos professores. Eu gosto muito, eu considero como sempre positivas, né? Independente se é crítica, se é elogio, eu sempre considero como positivo, como construtivo. Então, tipo assim, adorei as críticas positivas, também adorei as críticas construtivas. É bastante importante para nós que somos professores, vocês passarem esses feedbacks, porque tem muito aluno que tem medo, né, do professor de repente perseguir, né, e enfim. Mas não é exatamente o contrário, pessoal. A gente utiliza isso como base para a gente melhorar. Eu, inclusive, acho até mau caratismo, né, o professor que persegue, porque o aluno ele não está falando para o pessoal, ele está falando do profissional, né, e da mesma forma, isso vai acontecer com relação aos elogios, né? Os elogios não são pessoais, são profissionais. Então, eu fiquei muito feliz
me deu um norte bacana sobre a forma como eu estou lidando com a aula, como eu posso melhorar. Se de repente seria que geralmente vocês carregam experiências do período colegial, né, que vocês avaliavam mal o professor, ele perseguia vocês. Gente, eu acho isso um mau caratismo. Eu acho que um professor bom, ele se garante, né, não preciso dar mais explicações. Acho que você se orgulhar que os seus alunos não estão entendendo a sua matéria, ou que estão reclamando, e você fala, dane-se, eu vou explicar assim do mesmo jeito, o problema é deles, eu acho que é muito prejudicial para sua carreira. Você pode continuar na escola que você está, você pode continuar dando aula, mas, enfim, às vezes a vontade da gente é ver que vocês lá na frente, por conta do que a gente ensinou, vocês se tornaram grandes profissionais nas áreas que vocês querem, e eu acho que é totalmente o inverso disso. Eu nem considero professor, né? Porque a função do professor é um constante transformar, né? Isso que diferencia a gente de um professor de uma pessoa que simplesmente vai expor um conteúdo, né? Um professor, porque expor conteúdo, se eu pedir para vocês lerem e apresentarem para mim o conteúdo, vocês basicamente, se a gente fosse entender isso como professor, vocês seriam professores também, não é, né? Professor é uma forma dele trabalhar esse conteúdo de uma forma com que faça sentido para a vida de vocês, que construa a vida de vocês. Bom, enfim. Então, muito obrigado, fiquei muito feliz. Espero que na próxima aula, a nossa aula seja bem. Pode encerrar a gravação, tá? Espero que na